Como buscar a presença de Jesus para aliviar o cansaço da mente e vencer a insônia. Há momentos em que o corpo está deitado, mas a alma continua em pé. Você fecha os olhos, mas os pensamentos não param. A cabeça dói, o coração acelera e o sono parece um luxo distante. A mente cansada se torna um campo de batalha onde o medo, a preocupação e a culpa disputam espaço. E, no meio desse turbilhão silencioso, o espírito sussurra: eu só quero paz. Muitos tentam encontrar essa paz no barulho, distraindo-se, fugindo, enchendo os dias de tarefas para não sentir o peso das noites em claro. Mas quanto mais tentam escapar, mais o vazio cresce. Isso acontece porque o descanso que a alma precisa não vem de fora. Ele vem da presença. A presença de Jesus. O cansaço mental é um dos sinais mais claros de que o coração se distanciou da fonte. Você pode até estar orando, mas sem perceber, começou a lutar sozinho. E é exatamente nesse ponto que Jesus quer te encontrar. Não para te cobrar, mas para te acolher. Ele não veio pedir explicações, veio te oferecer descanso. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. A insônia, às vezes, é o grito da alma pedindo socorro. É o coração dizendo: eu não aguento mais tentar resolver tudo. E Jesus responde em silêncio dizendo: você não precisa mais lutar sozinho. Deixe-me cuidar dos seus pensamentos. Deixe-me acalmar o que te tira o sono. Buscar a presença de Jesus não é um ritual. É um retorno. É quando você decide parar de tentar controlar tudo e se permite ser cuidado. É quando o seu quarto, em plena madrugada, se torna o altar onde o Espírito Santo começa a curar o que ninguém vê. Hoje o convite de Deus é simples e profundo. Pare de lutar com seus pensamentos e apenas venha. Jesus quer te ensinar a descansar nele, a silenciar o medo e a transformar o seu quarto num refúgio de paz. E tudo começa agora, nesse instante em que você decide abrir o coração para escutar o que ele tem a dizer. Nos próximos minutos, você vai entender como essa presença tem o poder de restaurar a mente, curar o sono e renovar a esperança. Porque quando Jesus entra, até o silêncio se torna paz. O verdadeiro cansaço não está no corpo, mas na alma. Muitas vezes achamos que o cansaço vem apenas da rotina, do trabalho, das responsabilidades que se acumulam. Mas há um tipo de cansaço que o descanso físico não resolve. Você pode dormir uma noite inteira e acordar ainda pesado, sem energia, sem vontade. Isso acontece porque o corpo repousou, mas a alma continuou carregando o peso. Há pessoas que vivem exaustas, mas não sabem dizer exatamente por quê. Elas apenas sentem que algo dentro delas está esgotado. Continuam fazendo o que é preciso, sorrindo quando é necessário, mas por dentro há um silêncio gritando. É o esgotamento da alma. O cansaço que vem de batalhas invisíveis, de orações sem resposta aparente, de esperanças adiadas, de feridas que nunca foram tratadas. O verdadeiro cansaço é espiritual. É quando a mente luta para controlar o que não pode e o coração tenta carregar aquilo que só Deus poderia carregar. Jesus sabia que viver neste mundo seria pesado demais para quem tentasse fazer isso sozinho. É por isso que ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Observe que Jesus não falou sobre o descanso do corpo, mas da alma. O corpo se recupera com sono, alimentação, pausa. Mas a alma só descansa quando está em paz com Deus, quando a mente aprende a confiar e o coração decide soltar o controle. A maioria das pessoas hoje vive mentalmente cansada porque perdeu o hábito de se recolher na presença de Deus. Elas se enchem de preocupações, de tarefas, de notícias, de expectativas, mas se esquecem de que a mente precisa de silêncio. O Espírito Santo fala no silêncio, e é no silêncio que a alma respira. Talvez o seu cansaço tenha uma causa espiritual disfarçada de problema cotidiano. Você diz: estou cansado por causa do trabalho, por causa da rotina, por causa da pressão. Mas, na verdade, o coração está gritando:
Estou cansado de tentar resolver tudo sozinho. É nesse momento que Jesus se aproxima e diz: Deixe-me cuidar de você. O Espírito Santo quer te mostrar que o verdadeiro descanso começa na entrega. Não é parar de trabalhar, é parar de lutar contra Deus. É aprender a descansar mesmo quando ainda há problemas, porque a fé substitui o desespero pelo descanso. Quando você entrega o controle, o peso cai. Quando confia, o corpo volta a respirar. A mente desacelera e o coração começa a sentir leveza. Deus não quer apenas aliviar seu corpo cansado, Ele quer restaurar a sua alma. Ele quer te ensinar a viver de um modo mais leve, mais espiritual, mais consciente da presença dEle. A verdadeira paz não vem quando tudo se resolve, mas quando você descansa, sabendo que Deus está no controle de tudo. O cansaço da alma é um convite. É Deus te dizendo: pare um pouco, volte para mim. O mundo te empurra para a correria, mas o Espírito te chama para a quietude. E é nesse lugar, onde você se cala por dentro, que Ele fala, cura e renova. Quando você aprende a descansar em Deus, até as preocupações começam a perder o poder que tinham sobre você. O que antes te tirava o sono passa a ser entregue nas mãos dEle. O que antes te oprimia se torna motivo de oração. E aos poucos você percebe: não é a vida que ficou mais fácil, é a sua alma que ficou mais leve. O Espírito Santo está te chamando hoje a fazer uma pausa, não no corpo, mas na alma. Ele quer te ensinar que o descanso que Jesus oferece é mais profundo que o sono. É paz, é presença, é confiança. E esse é o primeiro passo para vencer a insônia e o cansaço mental. Parar de fugir e começar a descansar em Deus. No próximo momento, você vai entender como essa sobrecarga mental se forma e por que ela se torna um obstáculo espiritual, impedindo a mente de ouvir a voz de Deus. Quando o peso da mente se torna uma prisão espiritual. Há pessoas que carregam a mente como quem carrega uma cruz que não foi chamada a suportar. Pensamentos que giram sem parar, medos que não se calam, preocupações que se multiplicam a cada amanhecer. A mente cansada se transforma em um cativeiro invisível, onde o corpo vive, mas o espírito se arrasta. Você pode estar sorrindo por fora, mas por dentro sente como se estivesse preso dentro de si mesmo. A prisão mental é uma das armas mais sutis do inimigo. Ele sabe que, se dominar os seus pensamentos, pode roubar a sua paz, minar sua fé e te afastar da presença de Deus sem que perceba. A mente sobrecarregada se torna terreno fértil para o medo, para a dúvida e para a ansiedade. E quando a ansiedade cresce, o coração perde o senso da presença divina. É por isso que a Bíblia diz: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A Filipenses 4:7. Deus quer guardar a sua mente porque é nela que a guerra começa. O corpo só reflete aquilo que a mente alimenta. Se os pensamentos são caóticos, o corpo sente. Se os pensamentos são pesados, o sono desaparece. A insônia, em muitos casos, é o resultado de uma mente que não consegue confiar. Enquanto você tenta resolver o que só Deus pode fazer, a alma perde o descanso. Mas o Espírito Santo quer te libertar dessa prisão. Ele quer ensinar você a transformar seus pensamentos em orações e suas preocupações em confiança. Cada vez que a mente começar a girar em torno de algo, pare e diga: Jesus, eu entrego isso nas tuas mãos. Essa é a chave da libertação, transformar pensamentos em entrega. Você não foi criado para viver tenso o tempo todo. O Espírito Santo habita em você, e Ele é o Espírito de paz. Ele não grita, Ele acalma, Ele não confunde, Ele esclarece. Ele não pressiona, Ele conduz. Quando você começa a ouvir mais a voz de Deus do que a voz da preocupação, o cativeiro mental começa a ruir. Há algo profundo aqui. A mente cansada não precisa de mais pensamentos, precisa de direção. E o Espírito Santo é o único que sabe conduzir seus pensamentos para o lugar certo. Ele te ensina a discernir o que vem de Deus, o que vem do medo e o que vem da carne. Ele te mostra
que nem toda preocupação é responsabilidade. Muitas delas são apenas distrações do inimigo para te afastar da comunhão com o Pai. Quantas vezes você já deitou exausto, tentando parar de pensar, e acabou pensando ainda mais? Isso acontece porque a mente sem Cristo tenta silenciar o caos pela força, enquanto a mente em Cristo silencia o caos pela confiança. O segredo não é controlar a mente, é entregá-la. Jesus quer que você aprenda a descansar nele também com os pensamentos. Deixe de buscar refúgio em preocupações e comece a buscar refúgio na presença. Diga a si mesmo: se Deus não dorme, por que eu preciso passar a noite acordado tentando resolver o que está nas mãos dele? Quando você entende isso, a mente começa a se libertar do peso que carregava. O Espírito Santo quer te lembrar que você é livre, livre para descansar, livre para confiar, livre para parar de carregar aquilo que não te pertence. Ele quer te mostrar que a insônia não é o seu destino, mas um sintoma de que a alma está pedindo encontro. E esse encontro acontece no silêncio, quando você permite que Jesus sente ao lado da sua dor e diga: acalma-te. No próximo momento, você vai compreender como Jesus age dentro dessa prisão mental, trazendo libertação, paz e leveza. E como você pode experimentar essa presença de forma real, mesmo em meio à agitação da mente. Quando Jesus entra no caos da mente e traz ordem à alma, há momentos em que a mente se torna como um mar revolto. Ondas de pensamento se chocam, ideias se repetem, preocupações se multiplicam. Parece impossível encontrar um minuto de silêncio dentro de si. Mas é justamente nesse cenário de confusão que Jesus escolhe agir. Ele não espera o mar se acalmar, ele entra nele. Quando os discípulos estavam no barco, enfrentando a tempestade, apavorados e sem direção, Jesus apareceu andando sobre as águas. O vento soprava, as ondas ameaçavam o barco, mas a presença dele bastou para que tudo começasse a mudar. Assim também acontece dentro da mente humana. Quando Jesus entra, até os pensamentos mais turbulentos obedecem à sua voz. Há uma passagem em Marcos 4:39 que descreve isso com perfeição. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O mesmo Jesus que acalmou o mar físico é o mesmo que acalma o mar interior. A tempestade que está dentro de você obedece ao comando dele. Mas para que Jesus possa agir, é preciso deixá-lo entrar. Muitas vezes, tentamos resolver a tempestade com nossos próprios remos. Tentamos pensar menos, controlar emoções, mudar hábitos. Mas há momentos em que a força humana não basta. Só a presença dele pode fazer cessar o vento. Quando você convida Jesus para o centro da mente, ele traz ordem onde havia confusão e paz onde havia medo. Essa presença de Cristo não é simbólica, ela é real e transformadora. Ela muda o ambiente interior. É como se uma luz acendesse dentro de um quarto escuro. De repente, você começa a enxergar o que antes era apenas sombra. Os pensamentos que pareciam gigantes perdem força. O medo que te paralisava se cala. A insônia que parecia invencível começa a ceder diante da voz que diz: acalma-te. O Espírito Santo quer te ensinar a reconhecer quando Jesus está se aproximando. Ele não chega com barulho, ele chega com paz. Ele não vem com pressa, vem com propósito. E quando ele se manifesta, a mente que antes gritava começa a respirar. O coração desacelera, o corpo relaxa e uma certeza toma conta: eu não estou só. Jesus entra na mente cansada não com condenação, mas com ternura. Ele entende o peso que você carrega. Ele sabe quantas noites você passou acordado, tentando entender o que deu errado. Ele viu as lágrimas que você segurou para não preocupar ninguém. E agora ele vem para dizer: deixa-me cuidar de você. A presença de Jesus reorganiza tudo por dentro. Ele muda a forma como você pensa, sente e reage. O que antes era um ciclo de preocupação se torna uma rotina de oração. O que antes era medo se transforma em confiança. E a mente, que antes era refém do caos, passa a ser morada da paz.
Deixar Jesus entrar é mais do que fazer uma oração. É abrir espaço para Ele habitar. É dizer: Senhor, este é o lugar onde o medo dorme e a ansiedade acorda. Vem e faz tua morada aqui. Quando você entrega o centro dos pensamentos a Cristo, Ele não apenas silencia o caos, Ele transforma o ambiente interno num jardim de serenidade. É assim que o Espírito Santo começa a restaurar o equilíbrio emocional. Ele mostra que o descanso não é ausência de problemas, mas presença de Deus. E quando a presença de Jesus enche a mente, o sono volta, o coração descansa e a vida começa a fluir com leveza. No próximo momento, você vai entender como permanecer nessa presença diariamente, aprendendo a buscar Jesus de maneira prática e constante, para que o descanso que Ele traz não seja apenas momentâneo, mas permanente. Como buscar a presença de Jesus no silêncio do coração? O mundo de hoje nos ensinou a viver cercados de barulhos, notificações, notícias, conversas, distrações. Estamos sempre conectados a algo, menos a nós mesmos. E é por isso que muitos não conseguem mais ouvir a voz de Deus, porque Deus fala no silêncio. E o silêncio se tornou o espaço mais raro da alma. Buscar a presença de Jesus é aprender a cultivar esse silêncio interior. Não é apenas se afastar do barulho externo, mas das vozes internas que te roubam a paz. A voz da culpa, a voz do medo, a voz da ansiedade. O silêncio do coração é o lugar onde o Espírito Santo trabalha em profundidade, sem pressa, curando o que as palavras não conseguem tocar. Jesus mesmo se retirava para orar em lugares solitários. Ele, o Filho de Deus, que tinha comunhão perfeita com o Pai, entendia a importância do silêncio, porque é no silêncio que o coração se desnuda e Deus fala. Quando você silencia por dentro, o Espírito começa a sussurrar. E o que ele diz não é audível aos ouvidos, mas sentido na alma. O silêncio diante de Deus não é ausência de comunicação, é comunhão no nível mais profundo. É quando você deixa de falar e começa a ser moldado. É quando você para de pedir respostas e começa a receber direção. É no silêncio que o Espírito Santo te revela que a paz não vem de fora, vem da presença. Muitas vezes, você busca Jesus de forma apressada, esperando um sinal visível, uma emoção forte, uma resposta imediata. Mas a presença de Cristo não é sempre um vento, às vezes é um sopro. Não é sempre uma voz audível, às vezes é um toque invisível. É a calma que surge quando tudo ainda está igual. É a certeza que aparece quando a dúvida ainda tenta resistir. Para entrar nesse lugar de silêncio, é preciso uma decisão: parar de lutar contra o tempo e se render ao momento. O silêncio não acontece por acaso, ele é construído. Começa quando você escolhe desligar o ruído ao redor e se sentar diante de Deus, mesmo que a mente ainda esteja inquieta. Porque o silêncio verdadeiro não é a ausência de pensamentos, é a entrega deles. Diga a si mesmo: Senhor, eu não quero te ouvir apenas com os ouvidos, quero te sentir com o coração. Esse é o ponto em que o Espírito começa a agir. Ele acalma os ruídos internos, desacelera o pensamento e transforma o ambiente interior em um santuário. Aos poucos, o coração encontra descanso e a mente cansada começa a respirar. No silêncio, você aprende a diferença entre orar e estar na presença. Orar é falar com Deus. Estar na presença é deixar Deus falar com você. E muitas vezes, Ele não fala com palavras, Ele fala com paz. Você percebe que está na presença quando a ansiedade cessa e o peso desaparece. Buscar a presença de Jesus no silêncio é também um ato de fé, porque nesse lugar você não depende de sentir, apenas confia. Você não busca um sinal, busca uma pessoa. E essa pessoa é o Cristo que habita dentro de você. Ele não está longe, Ele está presente. Se você aprender a permanecer nesse silêncio todos os dias, mesmo que por alguns minutos, a mente encontrará equilíbrio e o coração será curado. O Espírito Santo não precisa de muito tempo. Ele precisa de entrega. 1 minuto de silêncio em Cristo pode curar o que anos de ruído não conseguiram resolver.
E quando esse silêncio se torna um hábito, o impossível começa a acontecer. Você percebe que a presença de Jesus não está apenas nas orações, mas em todo lugar. Na respiração, no olhar, no trabalho, nas pequenas pausas do dia. Ele está ali, esperando que você o perceba. É nesse estado de comunhão silenciosa que o cansaço mental começa a perder força e o sono volta naturalmente. Porque a alma em paz dorme sem medo. O Espírito Santo restaura o corpo quando a mente encontra descanso em Deus. No próximo momento, você vai descobrir como transformar suas noites de insônia em encontros com Jesus. E como o Espírito Santo usa o tempo do silêncio para renovar suas forças e te ensinar a descansar com fé. Quando a insônia se torna um encontro com Jesus. Há noites em que o sono simplesmente não vem. O corpo quer descansar, mas a mente insiste em permanecer acordada, revisitando lembranças, preocupações e medos. E nesse momento, o quarto escuro se transforma em um espelho da alma. É ali que o silêncio se torna pesado e o coração começa a se perguntar: por que eu não consigo descansar? Mas e se essa insônia for um convite e não um castigo? E se o próprio Jesus estiver usando essas horas de vigília para te chamar para perto? Nem sempre o tempo da insônia é tempo perdido. Às vezes, é o tempo do encontro. O Espírito Santo transforma o que parece ser um fardo em um altar. Quando o corpo não dorme, a alma pode orar. Quando o sono foge, é porque Deus quer te ensinar a descansar de outro jeito. Não de olhos fechados, mas de coração aberto. Muitas pessoas tentam preencher as madrugadas com distrações. Ligam a televisão, pegam o celular, buscam algo para se ocupar. Mas o Espírito de Deus te convida a fazer o oposto. Ele te chama para a quietude, porque é nas horas em que o mundo dorme que o céu mais fala. Quando tudo se cala, Deus fala com mais clareza. Há momentos em que Jesus se aproxima de forma tão suave que, se houvesse barulho, você não perceberia. A insônia, então, se torna o tempo perfeito para ouvir o que o Espírito quer dizer. Ele não fala para te assustar, fala para te curar. Ele não vem cobrar, vem consolar. E aos poucos você percebe que a madrugada não é mais inimiga. É o cenário de um diálogo divino. Quantas vezes você orou dizendo: Senhor, fala comigo? Pois é, talvez Ele esteja falando nessas horas em que o sono não vem. É quando o corpo está cansado, mas o espírito está sensível, que Deus planta as palavras que restauram. Ele te visita no silêncio da madrugada, porque sabe que, nesse momento, o coração está despido de máscaras e defesas. Jesus não rejeita o seu cansaço. Ele entra nele. Ele se senta ao lado da cama, observa o coração inquieto e diz: eu sei que está difícil. Eu sei que a mente não para. Mas eu estou aqui. Descansa em mim. A insônia, quando entregue a Cristo, se torna o momento em que a alma mais se aproxima do céu. Você pode transformar essas noites em orações simples. Não precisa de palavras bonitas, só sinceras. Diga: Jesus, eu não consigo dormir, mas quero ficar contigo. Fica aqui comigo. Essa entrega muda tudo, porque quando você convida Jesus para dentro da madrugada, o quarto deixa de ser um lugar de tormento e se torna um lugar de presença. Com o tempo, algo muda. Você começa a sentir que o peso diminui. O corpo ainda está desperto, mas o coração repousa. E quando o coração descansa, o sono volta naturalmente. O Espírito Santo te ensina que o descanso verdadeiro não é apenas fechar os olhos, é abrir o coração. As madrugadas que antes eram de angústia se tornam momentos de comunhão. Você começa a perceber que não está mais sozinho. Há uma companhia sagrada na escuridão, há paz no silêncio, há consolo nas lágrimas. E, quando menos espera, o Espírito te envolve como uma brisa suave e você adormece. Não porque o cansaço venceu, mas porque a presença te acalmou. A insônia, então, deixa de ser inimiga e passa a ser mestra. Ela te ensina a transformar o tempo de espera em tempo de oração. Ela te mostra que Deus também trabalha enquanto o mundo dorme,
E ela te faz entender que Jesus não vem apenas quando o dia nasce. Ele também visita os que buscam durante a noite. No próximo momento, você vai aprender como fazer da palavra de Deus o seu travesseiro espiritual, permitindo que a mente encontre descanso real através da meditação e da presença constante do Espírito Santo. A palavra de Deus como travesseiro da mente. Quando o corpo se deita, a mente nem sempre acompanha. E é por isso que muitos adormecem fisicamente, mas continuam acordados por dentro. Pensamentos se repetem, medos ganham forma, lembranças se tornam vozes. Mas existe uma maneira divina de silenciar esse ruído interno. Descansar a mente sobre a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro, é uma cama para o espírito cansado. Cada versículo é como uma almofada que acolhe a mente inquieta e diz: você está seguro. Quando a palavra ocupa o espaço dos pensamentos, o medo perde poder. Porque não há espaço para a escuridão quando a luz da verdade preenche a mente. O salmista sabia disso quando escreveu: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos 4:8. Ele não dormia porque estava livre de problemas, mas porque havia aprendido a descansar na promessa. Ele deitava o corpo sobre a cama, mas deitava a alma sobre a palavra. A palavra de Deus é o travesseiro da mente porque oferece sustentação espiritual. Ela não apenas consola, ela realinha. Quando você medita na palavra antes de dormir, o Espírito Santo reprograma seus pensamentos. Aquilo que era preocupação se torna confiança. O medo se transforma em fé. A ansiedade dá lugar à gratidão. Não é à toa que o inimigo tenta afastar as pessoas da leitura bíblica à noite. Ele sabe que uma mente cheia da palavra é uma mente protegida, porque a palavra é escudo, espada e abrigo. Ela guarda a entrada do coração e impede que o desespero encontre morada. Comece a transformar suas noites em momentos de meditação espiritual. Antes de deitar, apague as luzes e abra a Bíblia. Escolha um versículo simples e leia em voz baixa. Por exemplo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Repita essa palavra lentamente. Deixe que ela desça do pensamento para o coração. Isso não é um ritual, é um diálogo. É o Espírito Santo te lembrando de que Deus continua no controle, mesmo quando você dorme. A palavra também ensina o corpo a obedecer à fé. Quando você declara o que está escrito, o cérebro começa a se alinhar à verdade espiritual. A respiração se acalma, o ritmo cardíaco desacelera, a mente se aquieta. É como se o Espírito dissesse: agora você pode descansar porque eu estou cuidando de tudo. É impressionante como a insônia perde força quando a palavra ocupa o lugar da preocupação. O problema não desaparece instantaneamente, mas o peso que ele causava se dissolve. Porque a presença de Deus manifestada através da palavra muda a atmosfera da alma. Muitos acreditam que a Bíblia é apenas um texto antigo, mas ela é viva. Cada versículo é um sopro de Deus, e quem respira esse sopro sente o fardo da mente se tornar leve. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. João 6,63. Quando você deixa essas palavras preencherem seus pensamentos, o Espírito começa a curar a exaustão interior. Antes de dormir, não converse com o medo, converse com Deus. Diga: Senhor, esta é a tua palavra e eu descanso nela. E então, como uma criança que se deita nos braços do Pai, você encontrará o descanso que o mundo não pode oferecer. A mente que repousa sobre a palavra não é facilmente perturbada. Mesmo quando o dia seguinte traz desafios, o coração acorda fortalecido porque passou a noite em comunhão. Esse é o segredo da paz interior: transformar a Bíblia em travesseiro e o quarto em santuário. E no próximo momento, você vai descobrir como o Espírito Santo usa a presença de Jesus durante o sono para restaurar o que o cansaço mental destruiu, curando a alma enquanto o corpo descansa. Quando o Espírito Santo trabalha enquanto você dorme. Enquanto o mundo dorme, Deus continua agindo. Há um mistério sagrado nas horas da noite.
Quando os olhos se fecham e o corpo descansa, o Espírito Santo continua trabalhando no invisível. Ele não dorme, ele não se ausenta. Ele permanece ativo, cuidando do que você não consegue resolver acordado. Quantas vezes você foi dormir preocupado, confuso, sem respostas, e acordou com o coração mais leve, com uma ideia nova, com uma paz que não sabia explicar? Isso não é acaso, é presença. O Espírito Santo esteve agindo enquanto você dormia. Ele visita a alma cansada e começa a reorganizar o que o medo bagunçou. Deus sabe que há momentos em que você não tem forças nem para orar. Há noites em que a única coisa que consegue dizer é: Senhor, me ajuda. E é o suficiente. Porque a oração silenciosa do coração cansado é entendida pelo Espírito. Romanos 8:26 diz: O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando você não fala, ele ora por você. Enquanto você dorme, o Espírito Santo trabalha em duas dimensões. Ele renova o corpo e cura a alma. Ele toca nas feridas que as palavras não alcançam, nas lembranças que você tenta esquecer, nas emoções que ficaram presas. Ele transforma o descanso físico em um processo de restauração espiritual. É por isso que a presença de Deus antes de dormir é tão importante. Quando você entrega o dia nas mãos dele, o Espírito assume o controle do que acontece enquanto você descansa. Ele limpa o coração de ressentimentos, acalma o sistema nervoso e até organiza os pensamentos que estavam confusos. O que a mente não conseguiu resolver, o Espírito resolve com sabedoria divina. Existem pessoas que dormem, mas não descansam. O corpo repousa, mas a alma continua acordada. Isso acontece quando o Espírito não encontra espaço para agir. Quando você tenta controlar até os sonhos, ele não força a entrada. Mas quando você entrega tudo, as dores, os medos, os planos, ele entra em ação e transforma a noite em cura. O Espírito Santo também revela caminhos durante o sono. Quantas vezes na Bíblia Deus falou com seus filhos em sonhos? Falou com José, com Jacó, com Salomão. Ele ainda fala. Nem sempre em visões grandiosas, mas em percepções sutis, em sentimentos que se formam ao acordar, em certezas que nascem do descanso. Ele usa o sono como instrumento para ministrar a alma. Por isso, antes de dormir, diga com fé: Espírito Santo, eu descanso, mas tu continuas trabalhando. Essa entrega abre o céu sobre a sua noite. O Espírito começa a agir de forma sobrenatural, curando o emocional, alinhando pensamentos, restaurando a energia. O sono se torna uma extensão da oração. Enquanto você dorme, o Espírito Santo remove pesos invisíveis. Ele dissolve a ansiedade, suaviza o coração endurecido, acende novamente a esperança. Quando você acorda, sente que algo mudou, e realmente mudou. Porque enquanto você dormia, Deus esteve te reconstruindo por dentro. A cura da mente acontece quando o Espírito encontra liberdade para agir. É por isso que a paz que vem de Deus não depende de circunstâncias. Ela é fruto de um processo contínuo de presença. Cada noite em que você descansa em Deus é um capítulo do milagre que Ele está escrevendo na sua vida. Deus não desperdiça nenhuma madrugada. O que parece silêncio é trabalho do céu. O Espírito Santo está te preparando para um novo amanhecer, um novo ciclo de leveza, fé e descanso. E no próximo momento, você vai entender como despertar pela manhã com uma mente renovada e uma fé fortalecida, aprendendo a carregar a paz que recebeu à noite para o restante do dia. Como acordar com a mente renovada e o coração fortalecido. A forma como você acorda determina o tom de todo o seu dia. Muitas pessoas abrem os olhos e, antes mesmo de se levantar, já sentem o peso do mundo sobre os ombros. Pensam nas contas, nas obrigações, nos problemas que ficaram de ontem. É como se o descanso da noite nunca tivesse existido. Mas aquele que aprendeu a descansar em Jesus, acorda diferente, acorda leve, porque sabe que o controle não está mais em suas mãos, e sim nas mãos de Deus. Quando você dorme na presença de Cristo, o amanhecer deixa de ser apenas o início de um novo dia.
se torna o símbolo de um novo recomeço. O Espírito Santo, que trabalhou enquanto você dormia, agora desperta você com nova visão. Ele te renova por dentro antes mesmo de qualquer coisa mudar por fora. É como se ele dissesse: hoje tudo pode parecer igual, mas você não é mais o mesmo. A mente renovada não desperta com medo do que vai enfrentar, mas com confiança no Deus que já foi à frente. Ela não repete pensamentos negativos, ela proclama promessas. Ao abrir os olhos, o coração que foi restaurado durante a noite entende que o dia não é uma continuação da luta, mas uma oportunidade de manifestar a paz recebida em oração. A primeira coisa que você faz ao acordar revela onde está o seu foco. Muitos correm para o celular, para as notícias, para o relógio e, sem perceber, abrem as portas para a ansiedade. Mas quem coloca Deus em primeiro lugar, consagra o dia à presença dele. Antes de qualquer palavra, diga: Senhor, obrigado por mais um dia. Cuida da minha mente, guia meus passos e me ensina a viver com leveza. Essa simples oração muda a atmosfera espiritual. O Espírito Santo quer te ensinar a acordar com propósito. Ele quer que você entenda que o descanso da noite foi a preparação para o agir de Deus durante o dia. Enquanto você dormia, ele curou feridas, trouxe ideias, alinhou caminhos. Agora é hora de caminhar com essa mente restaurada, não alimentando o medo, mas cultivando fé. Ao acordar, alimente a alma antes de alimentar o corpo. Leia um versículo, respire fundo e permita que o Espírito te traga à lembrança o que ele fez enquanto você descansava. Diga a si mesmo: eu estou em paz porque Deus não dorme. Eu confio porque ele já foi à frente. A mente que desperta com gratidão abre as portas para um dia de bênçãos. A renovação que o Espírito realiza durante o sono precisa ser mantida durante o dia. E isso acontece quando você decide não se desconectar da presença. Cada pensamento é uma oportunidade de continuar em comunhão. Quando a ansiedade tentar voltar, lembre-se do que aconteceu na noite anterior. Deus acalmou sua alma, e Ele pode fazer isso novamente a qualquer hora. A mente renovada é uma mente disciplinada em fé. Ela não aceita qualquer pensamento. Ela filtra tudo à luz da palavra. O Espírito Santo te ensina a perceber quando uma ideia não vem de Deus. Ele te dá discernimento para identificar o que precisa ser descartado e o que deve ser cultivado. Essa vigilância espiritual é o segredo para manter o descanso interior. O amanhecer também é símbolo de novas misericórdias. Lamentações 3:23 diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que cada novo dia traz uma chance de começar de novo sem o peso de ontem. A mente restaurada entende que não precisa carregar culpas antigas nem prever dores futuras. Basta viver o hoje com fé e confiança. Acordar na presença é acordar em paz. É começar o dia com o coração alinhado ao céu, com a alma leve e a mente firme. E quando o primeiro pensamento do dia é Jesus, o resto do dia se torna reflexo da presença dele. No próximo momento, você vai entender como manter essa paz durante o dia inteiro, mesmo em meio a pressões, desafios e responsabilidades, aprendendo a carregar a presença de Jesus como um escudo contra o cansaço e a ansiedade. Como manter a paz de Jesus durante o dia inteiro. A verdadeira paz não é aquela que aparece apenas em momentos tranquilos, mas a que permanece mesmo quando o mundo parece desabar. A paz de Jesus é diferente da paz humana. Ela não depende do silêncio, depende da presença. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. João 14:27. Ele estava dizendo que a paz que vem dele não é circunstancial, é espiritual. O problema é que muitos recebem essa paz durante a oração e a perdem no primeiro contratempo do dia. Basta um olhar duro, uma palavra maldita, um imprevisto, e tudo o que o Espírito Santo construiu durante a noite parece desabar. Isso acontece porque, embora o coração tenha sido curado,
a mente ainda precisa ser treinada. A paz de Cristo precisa ser alimentada, cuidada e protegida como um tesouro. Para manter a paz de Jesus durante o dia, é preciso viver em comunhão constante. Isso não significa passar o dia todo ajoelhado, mas caminhar com o coração voltado para Deus. É transformar cada momento em um diálogo com Ele. Quando algo te irritar, respire e diga: Senhor, me dá calma. Quando sentir o peso do cansaço, diga: Espírito Santo, me renova. Quando for tentado a reagir com raiva, diga: Jesus, me ajuda a responder com amor. É assim, nas pequenas atitudes, que a paz se torna permanente. A paz não é ausência de problemas, é presença de domínio espiritual. E o Espírito Santo é quem te ensina a ter esse domínio. Ele te mostra que nem tudo precisa ser respondido, que nem toda briga merece sua energia e que, às vezes, o maior sinal de força é o silêncio. A mente em paz não é a que tem todas as respostas, mas a que confia em quem as tem. Para preservar essa paz, é fundamental cuidar do que você alimenta durante o dia. A mente é como um campo. O que você planta, floresce. Se você se enche de notícias ruins, conversas negativas e comparações, o coração se perturba. Mas se você se cerca da palavra, da oração e de bons pensamentos, a alma se fortalece. Filipenses 4:8 nos ensina: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é justo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse é o segredo da paz contínua. Outra forma de manter a paz é escolher a leveza. Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. Isso significa que ele nunca te pede para carregar o que te destrói. Muitas vezes, você carrega pesos que não são seus, tenta resolver tudo, salvar todos, controlar o que foge das suas mãos. A paz se perde quando a alma tenta ser o que só Deus pode ser. Entregar é um ato de confiança. Toda vez que você entrega algo nas mãos dele, a paz volta. Também é importante aprender a parar. Durante o dia, tire momentos curtos de pausa. Feche os olhos, respire fundo e diga apenas: Jesus, estou aqui. Esse gesto simples reconecta você à presença. O Espírito Santo habita em você. E cada vez que você volta a se lembrar disso, a paz se acende novamente. A paz de Jesus não é frágil, é firme. Ela sobrevive ao caos porque nasce da comunhão. Ela é como um rio que continua fluindo mesmo quando há pedras no caminho. Pode haver turbulência, mas o curso não se interrompe. Quando a mente está ancorada em Cristo, nada consegue roubá-la completamente. E mesmo quando a paz parecer distante, lembre-se, ela não foi embora. Ela apenas precisa ser reativada pela oração. Fale com Deus em qualquer lugar, no trânsito, no trabalho, no silêncio de um elevador em meio a uma multidão. Onde há oração, há presença, e onde há presença, há paz. Aquele que aprendeu a descansar em Jesus à noite precisa aprender a permanecer nele durante o dia. Porque a paz que te faz dormir em segurança é a mesma que te sustentará nas batalhas diárias. No próximo e último momento, você vai descobrir como a presença de Jesus transforma a paz que você recebeu em missão, fazendo de você um instrumento de consolo para os outros. Alguém que carrega luz onde há escuridão e serenidade onde há desespero. Quando a paz que você recebeu se torna missão. Tudo o que Deus faz em você, Ele faz para também alcançar outros através de você. A paz que o Espírito Santo colocou no seu coração não foi dada apenas para te consolar, mas para te enviar. O descanso que você encontrou em Jesus é agora a mensagem que o mundo precisa ouvir. O mesmo Jesus que te libertou da insônia, do cansaço mental e do peso da alma, quer usar sua vida para ser testemunho da presença dele. Há pessoas ao seu redor que estão vivendo exatamente o que você viveu. Gente que sorri por fora, mas grita por dentro. Que trabalha, mas está esgotada. Que ora, mas já perdeu a esperança de mudar. Elas precisam do que você recebeu.
Elas precisam de alguém que diga: eu sei o que é não conseguir dormir. Eu sei o que é lutar contra pensamentos que não param. Mas eu também sei o que é sentir a paz de Jesus entrando e mudando tudo. O Espírito Santo transforma o consolo em propósito. Ele cura para que você se torne canal de cura. Ele acalma sua mente para que, através do seu testemunho, outros aprendam a descansar. Quando você fala de Jesus a partir da experiência, e não apenas do conhecimento, suas palavras carregam poder. Porque quem foi tocado pela presença fala com autoridade espiritual. Ser instrumento de paz é permitir que o Espírito Santo continue a obra que começou em você. É viver cada dia como um reflexo da presença. É escolher responder com mansidão quando o mundo te provoca. Escolher orar quando a ansiedade tenta voltar. Escolher confiar quando o medo aparece. O Espírito te capacita para isso. Ele não apenas te acalma, ele te fortalece para ser luz. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Pacificador não é quem evita o conflito, é quem carrega o espírito da paz onde há guerra. E esse espírito está em você. A paz que um dia curou suas madrugadas agora é a arma que você carrega para vencer as trevas ao seu redor. Talvez você nunca tenha percebido, mas o seu processo de cura foi também um chamado. Cada lágrima que caiu durante as noites em claro foi uma semente que agora germina em compaixão. A insônia que te fez chorar agora te torna sensível à dor dos outros. O cansaço que te paralisava agora se transforma em empatia. Deus usa tudo. Ele transforma dor em propósito e propósito em missão. A presença de Jesus que um dia te visitou no silêncio, agora quer caminhar contigo em cada conversa, em cada gesto, em cada atitude. Quando alguém olhar para você e sentir paz, sem entender o porquê, saberá: há algo diferente ali. E esse algo é a presença do Espírito Santo. O mundo está carente de pessoas que carregam paz verdadeira. Paz que não se abala com o caos, paz que vem de dentro. E você foi chamado para ser uma dessas pessoas. O Espírito Santo te unge não apenas para viver em descanso, mas para espalhar descanso. Ele te faz ponte entre o céu e corações cansados. Agora olhe para dentro de si e faça uma oração silenciosa. Senhor Jesus, obrigado por entrar no meu caos e transformar minha mente em teu templo de paz. Que a paz que recebi hoje se espalhe através da minha vida. Que eu leve consolo a quem sofre, esperança a quem está cansado e descanso a quem não sabe mais orar. Espírito Santo, guia cada passo meu, para que eu viva e fale como alguém que foi curado pela tua presença. Essa é a missão dos que foram restaurados: viver para consolar, servir para curar, falar para libertar. Que a presença de Jesus continue sendo o seu abrigo nas noites e a sua força nos dias. A paz que começou como descanso, agora se tornou destino. E onde você for, o Espírito Santo irá com você.